Deputado de primeiro mandato, ele liderou o debate em dois projetos muito polêmicos, que é o PL dos garrafões e dos maquinários. Hoje eu converso com o deputado estadual Diego Guimarães, do Republicanos. Seja bem-vindo, deputado. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Sempre uma honra poder estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho, prestar conta à sociedade mato-grossense e também poder projetar o futuro aí, 2024, começando agora. Obrigado. Certo, seja sempre bem-vindo. Deputado, o senhor também lidera uma das questões, é a CPI da telefonia. Eu queria abrir falando sobre isso, que é uma angústia no estado de Mato Grosso. A gente sabe que na capital nós somos aqui, né, bem servidos, mas no interior não é isso que acontece. O que já foi possível apontar? O que já foi possível apresentar de melhorias? Como que está essa situação da CPI? Bom, vamos lá. A CPI da telefonia móvel, ela surge justamente do número de reclamações que a gente recebia enquanto candidato, primeiro em 2022, depois já como deputado em 2023, por onde eu andava no estado de Mato Grosso, inclusive aqui na capital, muita reclamação quanto à qualidade da prestação de serviço de telefonia e internet móvel. As empresas de telefonia, Vivo, Claro e TIM. Bom, tendo essas reclamações, é nossa competência, nossa atribuição e dever enquanto deputado fiscalizar o cumprimento dos direitos dos consumidores. Até porque é uma competência concorrente entre Estado, União e municípios. Então nós propusemos a CPI da telefonia justamente para investigar o porquê a telefonia não funcionava tão bem no estado de Mato Grosso. Fizemos aí um levantamento técnico, documental, fizemos oitivas também, tanto da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, chamamos as empresas para serem ouvidas, ouvimos técnicos envolvidos no assunto, a Assembleia foi a campo. Nós tivemos aí a van da telefonia móvel, né, da CPI da telefonia móvel, que foi a campo, ouviu reclamações, mais de 3.000 reclamações em todo o estado de Mato Grosso. Também recebemos muitas reclamações pelo nosso link. E chegamos a alguns diagnósticos que apontam por que a telefonia não funciona tão bem no estado de Mato Grosso. O primeiro dele é a falta de infraestrutura. Que é a falta? Dimensão do estado. Isso, falta torre, falta antena. Nós chegamos aí a um número de aproximadamente, seguindo um parâmetro que é definido pela Agência Nacional de Infraestrutura e Telecomunicação, acredita-se que deveria ter uma torre para cada 1.000 habitantes. Vou usar esse termo torre, antena, o termo técnico é estação radiobase. E em Mato Grosso há uma ausência de aproximadamente 2.000 antenas. Nossa. Então isso traz esse vazio de comunicação que é a nosso estado. Isso também acontece aqui na capital. Devido a isso, fomos no Ministério das Comunicações, provocamos o ministro esteve em Cuiabá com a Blitz da telefonia móvel também, que é um programa do governo federal. Foi medido alguns pontos em Cuiabá e Várzea Grande, constatou que a velocidade que é prometida pelas empresas, eles não entregam. E aí começou-se agora um processo de cobrança. As empresas estão investindo. Em alguns distritos onde nós não tínhamos, já avançamos, tivemos grandes vitórias. Vou citar três exemplos, eu vou citar aqui, de grandes vitórias que nós tivemos. Primeiro foi o município de Água Boa, que não tinha 4G em Água Boa, um município de aproximadamente 40.000 habitantes sem 4G. Então hoje está funcionando 4G, melhorou a infraestrutura de telefonia e internet móvel em Água Boa. Tivemos aqui também, em Bom Jardim, já está instalada a antena, só falta agora disponibilizar o sinal e a gente está cobrando para que em Bom Jardim, aquele paraíso... Lá é um lugar que as pessoas querem fazer a foto e postar lá no dia. Exatamente, o turista ele quer o quê? Quer um pouquinho de conforto, belezas naturais para poder apreciar e um pouco de comunicação para ele poder postar uma foto. Quem é empresário, quem é profissional liberal, quem tem que também estar antenado ao seu trabalho, ele não pode ficar incomunicável. Foi outra vitória importante, a gente acredita que nos próximos dias o sinal já vai estar disponibilizado e vai estar funcionando. Agrovila das Palmeiras, aqui na Serra de São Vicente, é um distrito de Santo Antônio do Evergé, também está instalado. Terra Roxa, lá em Juína, está instalado. Enfim, foram mais de 200 ordens de serviço dadas pelas empresas no ano passado, com recurso delas, importante dizer isso, elas não estão fazendo nenhum favor, é dever delas, está em contrato e isso avançou muito. Tem algum município, eu me recordo há uns anos atrás, a gente saía para fazer cobertura e você chegava no município que não tinha internet, você tinha que se dirigir a um local fixo, enfim, às vezes até aquela internet de escada. No tal do Wi-Fi e Wi-Fi. Que era uma coisa que já para nós já não existia aqui em Cuiabá. Hoje existe uma cidade, enfim, algum local ou região que preocupa mais, que esteja ainda nesse momento? O que acontece? Existem alguns municípios em que há apenas uma operadora funcionando. Até porque, por conta da densidade populacional, número de consumidores, eles não têm essa obrigação das 3 operadoras funcionarem em todos os municípios. Então isso acontece. Mas há uma obrigação contratual que onde há apenas uma operadora,
os demais consumidores das outras duas operadoras devem receber o serviço pelo roaming. Então, se lá tem Claro, minha operadora é Vivo, se eu chego lá, meu celular deveria funcionar com a torre da Claro. O que não acontece é uma das outras reclamações que a gente tem e que as empresas assumiram o compromisso de resolver. E existem também aí distritos. Aí, para falar em que pé está hoje, nós tivemos uma reunião muito importante com o vice-governador Taviano Pivetta. O Pivetta está extremamente preocupado com essa questão da comunicação, da conectividade, porque hoje a internet móvel, ela é também saúde, porque hoje nós temos a telemedicina, ela é educação, porque hoje, com acesso à internet, o aluno pode ter qualquer curso, o estudante, ou curso profissionalizante, ele se equipara a qualquer centro do mundo em acesso a conhecimento para que ele possa se desenvolver enquanto um estudante. É também negócios, porque hoje é Pix, hoje é pagamento online, hoje pouco se vê de dinheiro. Então há muitos distritos no estado de Mato Grosso e também povoados que não estão dentro dos compromissos das empresas quando elas venceram o leilão do 5G. Então o governo do estado, por meio do vice-governador Taviano Pivetta, está promovendo um levantamento desses locais, onde há aglomerados populacionais de até 1.000, de 500 a 1.000 pessoas, e o governo quer entrar com a infraestrutura. O governo vai entrar bancando isso, colocando as antenas, colocando as estações de rádio base, em parceria com as empresas, obviamente, para ter conectividade e compatibilidade de equipamentos, e as empresas assumiriam essa infraestrutura para poder conectar o estado de Mato Grosso de uma forma... E até uma crítica que a gente faz, né? Nós estamos na terra de Rondon, o patrono, você chega lá no Ministério das Comunicações, está lá a foto de Rondon, na entrada do Ministério, na antessala do presidente da Anatel também tem uma foto de Rondon, enaltecendo esse mimosiano que fez história pelo Brasil, pelo mundo, por conectar o Brasil. E, infelizmente, na terra de Rondon, a conectividade e a comunicação ainda está muito precária. Então, é nosso desejo finalizar a CPI, entregando trazer esse resultado para o nosso estado, que é trazer uma conectividade muito melhor do que aquela que nós tínhamos no início dela. Certo. Deputado, uma outra questão, a gente tem o direito do consumidor, que avança muito, mas há muita reclamação por quem contribui. As empresas reclamam muitas vezes da atuação da Cefaz, que as regras mudam muito rápido, e avançou o Código do Contribuinte. Queria saber em que pé que está e qual que é a angústia que isso resolve, como está a conversa com o governo também, para que isso, de fato, seja respeitado e venha para somar. Ok, o Código de Defesa do Contribuinte é uma lei complementar, proposta por nós na Assembleia Legislativa, uma lei complementar, precisa de um quórum específico, é uma lei que foi muito trabalhada, muito estudada, muito debatida dentro do parlamento e que tem a defesa de fazer a defesa do contribuinte nessa relação com o Estado, que é uma relação tanto quanto desigual, né? O Estado ele é todo poderoso, tem técnicos, auditores, procuradores, e ele impõe multas, impõe cobranças, impõe prazos ao contribuinte. E na contramão, o contribuinte, a parte mais fraca dessa relação, ele acaba que ele fica refém de cumprir esses prazos, em detrimento do Estado ter prazos também, em detrimento do Estado cumprir suas obrigações também, em detrimento do Estado cumprir com o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Então nós criamos esse Código de Defesa do Contribuinte, já foi aprovado em primeira, segunda votação e também em redação final na Assembleia, está pendente da sanção do governador Mauro Mendes. Eu espero muito que ele tenha a sobriedade, o entendimento e também o discernimento de que isso é importante para o Estado de Mato Grosso, para trazer segurança jurídica nessa relação Estado e contribuinte, atraindo também investidores para o Estado de Mato Grosso. Ele vem fazer aí um paralelo do que existe hoje do Código de Defesa do Consumidor, que equilibrou as relações do consumo entre consumidor e empresas, e o Código de Defesa do Contribuinte irá equilibrar essa relação Estado-contribuinte, o pagador de impostos, aquele que sustenta a máquina pública, de sorte que esse contribuinte saiba quais são seus direitos, saiba quais são as obrigações do Estado, que ele tenha um respeito no momento de acessar informações suas, requerer informações e esperar por prazo por parte do Estado, para que o Estado cumpra e garanta a esse contribuinte uma relação um pouco mais equânime entre ele e o Estado, trazendo, como eu repito aqui, segurança jurídica, estabilidade e também um terreno um pouco mais fértil para quem quer investir no Estado de Mato Grosso. Certo. Deputado, o ano virou. PL dos garrafões volta ou não volta? Volta, tem que voltar, né? Inclusive eu recebi anteontem, tá no meu celular, uma reclamação. Veja só, é até interessante. Eu quando me mandaram, eu mandei o hashtag eu avisei, né? É uma revenda de água. Ele estava revendendo água dos garrafões ditos exclusivos e ele se desentendeu, teve um desacordo comercial com a empresa. Tá? E a empresa, ele só tinha garrafões da empresa X, que é exclusivo.
E agora ele quer começar a vender o intercambiável que todas as outras empresas utilizam. Ele está com esse grande problema que ele está lá com 500 garrafões que ele não sabe o que fazer, porque as empresas hoje não estão aceitando mais garrafões um dos outros, apenas, ou melhor, o exclusivo apenas as duas empresas aceitam, e as demais empresas que usam o intercambiável, que é melhor para o consumidor, que é melhor para quem bebe água potável, água mineral no estado de Mato Grosso, aquela água que é envasada, garrafão de 20 litros, apenas para quem está nos acompanhando e talvez não ouviu falar desse projeto de lei, é um projeto de lei de nossa autoria que foi rejeitado quando houve veto do governador e a Assembleia manteve o veto, que visava unificar os garrafões de 20 litros, já que eles são propriedade do consumidor, traria ao consumidor o direito de livre escolha, independente do garrafão que ele tivesse, ele teria livre escolha da água que ele iria beber. Mas hoje existe o exclusivo, então se você tem garrafão de água, eu posso falar as marcas, da Lebrinha ou da Puríssima, você só vai beber Lebrinha e Puríssima, porque no momento da compra, infelizmente, o dito exclusivo não será aceito por outras empresas, já que eles não poderão evasar água naquele garrafão. Então volta. Volta, tem que voltar. É uma discussão muito quente, demandou muito tempo, muita energia nossa. A gente aceita a derrota no parlamento, mas a gente não abre mão do nosso dever e da nossa prerrogativa de poder reapresentar essa propositura e debater novamente, tentar convencer os parlamentares e também o governador da necessidade desse projeto de lei. Virando um pouquinho de chave, deputado, como que está a questão das eleições, né? O Republicano chega forte para as eleições aqui em Cuiabá, especialmente, onde é a sua base? Bom, o Republicano chega forte no estado inteiro, né? É importante reforçar aqui como é o Republicanos, né? O Republicanos é um partido de centro-direita, é um partido que carrega consigo em seu programa partidário uma pauta conservadora, e também focada na liberdade do comércio, na abertura comercial e fortalecendo quem produz e quem trabalha. O Republicanos é esse partido, é o número 10. Nosso partido hoje no estado de Mato Grosso é liderado pelo Adilto Saquete, que é o nosso presidente estadual, e tem o Otaviano Pivetto como grande referência, vice-governador, e eu acredito que será o futuro governador do estado de Mato Grosso, e quem tem nos auxiliado, nos conduzido a formar esse partido. Eu estou como deputado estadual, juntamente com o deputado Valmir Moreto, né? Então nós construímos o partido hoje em mais de 90 municípios do estado de Mato Grosso. Só do nosso gabinete foram aproximadamente 50. O Valmir Moreto cuidou da região oeste, nós cuidamos da região norte da Baixada. E, logicamente, eleição em Cuiabá é importantíssima para estabelecer o programa partidário que nós queremos levar para todo o estado de Mato Grosso, para ter eleições nos municípios, eleger vereadores, vice-prefeitos, prefeitos. E a capital não é diferente. Nosso partido hoje tem uma chapa já encaminhada para vereadores. Hoje na Câmara Municipal nós temos a maior bancada, são 3 vereadores do Republicanos. O Eduardo Magalhães hoje lidera essa bancada. Ele é presidente municipal, vereador de primeiro mandato, que deve vir à reeleição. Nós queremos repetir a dose dentro da Câmara Municipal, elegendo pelo menos 3 vereadores. E na majoritária nós queremos participar dessa disputa, seja estabelecendo um nome para vice-prefeitura, ou seja, inclusive tendo um nome. Eu coloquei meu nome à disposição, segue à disposição do partido para poder disputar a eleição majoritária e trazer ao eleitor cuiabano essa opção para que o eleitor democraticamente possa eleger quem vai ser o próximo prefeito. Além do seu nome, claro, se fala do nome do Fernando do Japidinho, também como opção ao Alencastro ou outros cargos. Ele ainda segue à disposição também? Fernando Medeiros é um grande empresário, né? Ele é dono do Japidinho, uma rede de restaurantes japoneses do nosso estado, foi presidente da Brasel, resgatou a Brasel juntamente com outro grupo gigante de empresários, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, desempenha um papel fundamental dentro da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do estado de Mato Grosso, dentro da FCDL, que é presidida hoje pelo nosso amigo David Pintor, que também é uma grande liderança política em Várzea Grande. Guarde esse nome, David Pintor. Tenho certeza que em breve ele deve vir. A prefeitura, o David? É um excelente nome, já falei para ele, né? Mas ele entende que ainda não é o momento, mas eu creio que no futuro próximo ele deve vir para a disputa. E o Fernando também tem seu nome à disposição. Ele ainda não é filiado ao Republicanos. A gente tem conversado com ele, tem pedido para que ele venha para ensinar político. Ele está muito focado na questão empresarial, abrindo nova loja ali no Shopping Pantanal, fazendo já um merchan dele aqui. Mas é um grande nome, jovem, salvo engano, 36 anos, 35 anos. E se for o desejo dele, também o desejo do partido, obviamente isso tem que ser construído a várias mãos.
pode ser um nome que irá disputar a prefeitura de Cuiabá. Mas nesse cenário, o senhor não descarta que o Republicanos apoie alguém, né? De sorte alguma. Esse alguém seria o alguém do Paiaguás, levando em consideração a construção de 26, porque a deputada Janaína fala que a construção de 26 passa por 24. Logicamente, uma eleição... o sistema democrático brasileiro ele é muito injusto, até conosco políticos, né? Porque a cada 2 anos a gente tem que estar na urna. Então, eu terminei uma eleição em 2022, trabalhei em 2023, nós estamos falando de eleição em 2024. E fim da 2024 já alçando 2026. Então, isso nos coloca num cenário de sempre estar falando de política eleitoral e não de política de trabalho, do dia a dia, de mandato, né? Eu vou dizer assim. Acredito que passa, sim, a eleição de 2026 passa por 24, não tem dúvida nenhuma. A relação do Partido Republicanos com o Paiaguás, o governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, é muito próxima. Nós temos o vice-governador, eles têm um governador, mas não há uma obrigação, não há uma inclinação, não há um direcionamento obrigatório do partido para o candidato do Paiaguás. Obviamente, por exemplo, Fábio Garcia é um excelente candidato, tivemos uma parceria muito grande enquanto ele teve como candidato a deputado federal, eu como candidato estadual. Acho que ele fez um bom trabalho à frente da Casa Civil. É um nome que apresenta o equilíbrio necessário para que possa conduzir Cuiabá, porque nós vamos precisar muito. O que o Emanuel Pinheiro fez nos últimos 7 anos em Cuiabá vai precisar de um trabalho de reconstrução, é uma casa demolida que vai começar do zero. Então precisa de uma pessoa capacitada para isso, que tenha um apoio político, tenha um apoio institucional, tenha também uma proximidade com o governo do estado para buscar dinheiro novo para Cuiabá. Isso, obviamente, coloca ele como nome a ser apoiado. Também tem Eduardo Botelho, um excelente nome, um baita presidente da Assembleia Legislativa, mas eles nem definiram dentro da casa deles quem eles querem. Então eles cuidem do União Brasil lá, vão cuidar do Republicanos aqui no momento devido. Tem o Abílio também, que é um grande nome. Mas e se rachar o Paiaguás, como se fala, o Botelho caminhar para um lado, o Fábio ficar para o outro e o Abílio na terceira, se tivesse que escolher, quem seria aí o nome o momento a se do discutir. Diego Guimarães? Não, mas isso é a hora de se discutir, vai ser internamente no partido. Eu vou ser muito claro em dizer isso, né? O Diego é muito leal ao seu partido. Eu não posso fugir de uma decisão conjunta com o meu partido, até porque, se estou hoje como deputado, eu devo aos 25.907 mato-grossenses que votaram em mim, mas eu devo também a um partido, porque eu não fiz legenda sozinho. Para se eleger um deputado estadual, precisaria de aproximadamente 85, 90 mil votos, eu não tenho certeza do número, eu não fiz 90 mil votos. Então, hoje, inclusive, construindo esse partido, levando os nossos conteúdos partidários à população mato-grossense, eu não posso jamais fugir daquilo que o meu partido decidir. Então, qualquer desse nome, primeiro, tem simpatia pelos 3. O único que eu tenho certeza que eu não apoiaria nesses nomes que estão colocados aí, que tem o 4º nome, que é do Lúdio, é o Lúdio, muito embora eu respeite, é um colega deputado, mas não concordo com o conteúdo partidário e a forma como o Partido dos Trabalhadores faz política, e nosso partido se afasta muito da esquerda, então certamente não estarei apoiando o Lúdio Cabral. Agora, se o partido definir pelo... Estopa. Estopa também não, porque é filho do Emanuel Pinheiro e trabalharam juntos 7 anos. Ele é cúmplice. Achei que tinha essa Se ele não é partícipe, ele é cúmplice desse descaso que houve em Cuiabá, com tudo que Cuiabá passou. E talvez por falta de pulso firme, inclusive do Estopa, se ele tivesse um pulso um pouco mais firme, talvez ele poderia ter ajudado Cuiabá a um caminho um pouco melhor. Mas repito, tá, dos 3 nomes, tenho simpatia pelos 3, admiro os 3, o Abílio é um amigo pessoal, fomos vereadores juntos, caminhamos juntos em 2020, em 2022 muitas pessoas que votaram no Diego votaram no Abílio e vice-versa. Então não é o momento ainda falta bastante tempo, acho que nós temos que discutir um pouco trabalho ainda. Quando chegar ali próximas convenções, junho, julho, agosto, aí sim vai chegar o momento de discutir nomes, porque desses nomes que nós estamos falando, talvez nenhum deles seja candidato, ou alguns deles desistam e outros nomes surjam, e a gente pode caminhar, inclusive, com nomes novos. Nós estamos falando de 24, mas o Pivetta já começou a falar de 26. Ele tem dito que está construindo a candidatura dele ao governo. Como que está o Republicanos nesse projeto, nessa construção que a gente sabe que é o sonho do Pivetta? Vamos lá, vamos falar de política eleitoral novamente. Não, é inevitável, né? O Otaviano, ele é um político que primeiro, ele é empresário de sucesso. Segundo, ele é um político de sucesso. O que ele fez em Lucas do Rio Verde, quando esteve como prefeito, ele revolucionou, transformou aquela cidade. Acho que é importante o eleitor ele pensar nisso. Quando for votar, vamos buscar o histórico de quem é o pretenso candidato, quais são as ações, os trabalhos realizados. Ele revolucionou a educação de Lucas, escolas modelo, que hoje, inclusive, estão sendo implantadas no estado de Mato Grosso.
a questão da mobilidade urbana, planejamento urbano, o quanto aquela cidade cresceu, a industrialização, que foi tão importante para o crescimento de Lucas do Rio Verde. Depois ele esteve como deputado, foi um deputado também que passou 4 anos na Assembleia, numa conduta ilibada, num dos piores momentos da Assembleia Legislativa, onde quase todos os deputados estiveram envolvidos em escândalo de corrupção. O Otaviano Pivetta passou incólume, então é importante que se diga isso. Trabalha com muita ética, com muito respeito à coisa pública, e agora como vice-governador tem sido o braço direito e esquerdo do Mauro Mendes, um vice-governador que não fica apenas e tão somente em segundo plano na foto, ele trabalha, ele atende prefeitos, ele atende vereadores, presidentes de associações, trabalhadores, aquelas pessoas que trazem demanda. Eu até me impressiono muitas das vezes ao ligar para ele, falo, tô com fulano aqui, tá com problema, posso ir aí? Traz aqui, e ele senta, busca solução, muito firme em falar sim, muito firme em falar não. Quando ele vê que não é dever do Estado, que não está no alcance do Estado, ele não enrola ninguém. Então é o tipo da política que eu particularmente gosto muito. E discreto, eu acho né, que daria muito discreto. E eu acho que é a política que daria certo numa continuidade ao que vem sendo feito pelo Mauro Mendes enquanto governador. Então eu acredito que é o grande nome. Talvez aí no último ano, eu não sei como tá essas conversas entre eles, se o Mauro realmente vier para o Senado, né, ele vai ter que renunciar ao mandato no último ano, o Otaviano assume o mandato, vai ter a oportunidade de 6 a 9 meses para ele poder mostrar o seu jeito de trabalhar enquanto 01, né, enquanto governador, e aí sim ou vira uma reeleição ou um candidato à eleição, caso o Mauro Mendes não seja, não venha renunciar. Então eu acho que é um excelente nome, tem nosso total apoio, o partido está engajado nisso, a gente acredita que é o melhor para Mato Grosso, não só o partido, mas o melhor para Mato Grosso também. Mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, falando de eleição mais interna, já se debate muito a questão da mesa diretora. A Janaína esteve aqui e falou de um acordo que tem internamente, pelo menos entre os membros, atuais membros, Max presidente, ela primeira secretária, e aí os outros cargos estão discutindo. Essa composição te agrada ou o Diego vai tentar formar uma chapa? Eu não estou sabendo desse acordo não, tá? Se teve esse acordo, Janaína, me chame para participar desse acordo aí, para eu entender o porquê, quais são as ideias, quais são as propostas, quais são as formas que vocês pretendem conduzir. Obviamente que eu sei também que por conta do histórico pessoal desses parlamentares, tanto do Max quanto da Janaína, eles são pretensos candidatos naturais a alçar o voo aí como presidente. O Max tem esse sonho, já colocou-se inclusive em disputa na última eleição. A Janaína também tem um desejo de participar da mesa diretora enquanto primeiro secretário ou presidente. Mas existem outros 22 deputados que também têm seus nomes postos, que podem, eu acho que têm preparo, estão legitimados pelas urnas para poder presidir a casa, para poder administrar a casa. E esse debate tem que acontecer de forma democrática. Todas as vezes que eu votei em cargo de mesa, estive como vereador 2 mandatos e agora como deputado no primeiro. Eu não votei porque fulano falou que tinha que votar ou porque Beltrano achou que ele merecia estar lá. Eu sempre chamo o candidato, quando eu não fui candidato, inclusive presidência da Câmara, fui várias vezes candidato a presidente da Câmara para me opor ao grupo do Emanuel Pinheiro. Eu pergunto, como você vai trabalhar com isso? Como você vai trabalhar com aquilo? Quais são as suas ideias nessa vertente? Quais são os espaços que cada deputado vai ter para que ele possa exercer o seu mandato de maneira independente, porque é muito importante isso. Na Câmara Municipal nós tínhamos muita dificuldade de poder conduzir um mandato como vereador, porque nós éramos perseguidos, a mesa diretora não nos ajudava, a mesa diretora não ajudava quando a gente propunha uma CPI com um acervo técnico, com um corpo técnico para que nós pudéssemos trabalhar. Nós tínhamos que, inclusive, tirar do próprio bolso para trabalhar muitas das vezes enquanto vereador. Hoje na Assembleia, o Eduardo Botelho nos dá muita condição de trabalho. Nós propusemos uma CPI que hoje não nos falta nada. Nós temos condições de poder ir a campo, visitar as cidades, visitar os bairros, visitar as pessoas, abrir e colocar ali uma van que percorreu o estado inteiro para ouvir as pessoas, porque nós dizíamos, não adianta nada eu só criar um link se a pessoa não tem internet, eu preciso ir lá ouvir ela. Então, qualquer que seja o nome que queira presidir ou secretariar a primeira secretaria lá da Assembleia, vai passar por esse debate. Quais são as ideias, quais são as formas, para que depois eu, enquanto eleitor, se for eleitor ou se for candidato, eu possa cobrar ou ser cobrado. Porque a pessoa fala, Diego, você falou na campanha isso. Então pode ser que você monte uma chapa. É capaz, logicamente. Isso nós estamos legitimando. Os 24 deputados que lá estão podem, logicamente, participar numa eleição e disputar democraticamente. Mas uns são mais animados e outros menos. O deputado Diego está animado tanto quanto o Júlio Campos. Não, meu foco não é esse nesse momento. Confesso que não é esse e também, é óbvio, tem um cenário que passa, né? Toda e qualquer eleição passa por um cenário. Não é um fator apenas, não é apenas o desejo de um candidato que passa por uma eleição. Tanto uma eleição
a vereadora, a deputada, o governo, seja o que for, a prefeito, passa por um cenário. E esse cenário, você não força ele acontece naturalmente. Lógico, há um cenário muito favorável a esses dois nomes que foram colocados, mas isso tem que passar por debate interno e o desejo dos deputados, da maioria dos deputados. Certo. Deputado, nossa entrevista está chegando ao final, mas não há como deixar de perguntar para o senhor sobre o governo Mauro Mendes. Ele veio surfando numa onda de só vitórias, vitórias, agora teve um pouco mais de dificuldades aí, segue, né, tendo dificuldade em relação ao Parque de Chapada, alguns embates recentes com a Assembleia em relação às emendas impositivas, por exemplo. Na sua opinião, no que o governo mais acertou e no que ele erra? Bom, o governo Mauro Mendes, eu penso assim, o governo Mauro Mendes, ele organizou as contas públicas, trouxe uma capacidade de investimento para o nosso estado jamais vista. Hoje nós temos duas BRs, né, duas rodovias estaduais que são administradas pelo governo do estado. Uma delas foi estadualizada, que era a BR-174, virou MT-170, importantíssima para a região noroeste, especialmente os municípios de Aripuanã, Juína, Juara, Colniz e por aí vai. Estamos trabalhando hoje um sonho quase inimaginável para a população do eixo da BR-63, o extremo norte do estado de Mato Grosso, que é a duplicação dessa BR. Acho que se o governo Mauro e o Otaviano Pivetta conseguirem entregar essa duplicação, eles farão a maior obra de infraestrutura da história do estado de Mato Grosso, salvando vidas, inclusive, facilitando a logística, barateando a nosso escoamento. Então, eles têm grandes acertos. Hoje são 6 grandes hospitais que estão sendo construídos hoje no estado. Então, isso precisa ser reconhecido. São grandes obras. Agora, o que eu percebo que falta no governo Mauro Mendes é muito diálogo, a participação, é ouvir as pequenas demandas, a necessidade que muitas das vezes alguns setores da sociedade grita, mas que não consegue ser ouvido ainda. Então, nesses pontos, por exemplo, MT-030. Eu, desde o primeiro dia de mandato, estou falando da MT-030, gente. Eu tenho 4 requerimentos, ofícios encaminhados à Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso falando sobre MT-030. Isso vem desde março de 2023, eu estou falando da MT-030. Depois eu falei novamente em junho de 2023, requerendo informações ao senhor Marcelo Padeiro, secretário de Infraestrutura, e nenhuma resposta eu tive. Depois, em setembro, eu volto a falar. Precisou a chuva vir, cair o paredão do Portão do Inferno, para que aí sim o governo do estado aceitasse falar da MT-030. Então era um problema, a 251, né, a rodovia Cuiabá-Chapada. Um problema já de muitos anos, né? Então, se ouvisse essas demandas que nós trazemos, que os deputados, a sociedade, o setor representativo da sociedade civil trouxeram, talvez muitos dos problemas do estado, repito, MT-030 precisa acontecer. Tem que acontecer MT-030. A MT-030 vai, primeiro, encurtar a distância, vai trazer segurança, vai acabar com essa novela de risco de queda, de estrada parque, que hoje qualquer coisa que você fazia dentro da 251 tem que falar com o ICMBio. Requeri na semana passada também informações do ICMBio, se necessário vão convocar o ICMBio à Assembleia Legislativa para que preste informações se há uma demanda do Estado de Mato Grosso antiga por licença ou se o Estado também foi omisso. Porque se foi omisso, o Estado é responsável por todos os percalços que hoje a população de Chapada, o turista, o comerciante, o empresário está passando em Chapada. O que o ICMBio tem dito em notas é que a primeira informe de problemas na MT-251 chegou agora, quando o Padeiro mandou, depois da coletiva, que até então eles não tinham isso. O TCE tem dito que a SEMA foi inoperante. Então, repito, passando por isso, talvez responda esse seu questionamento. Então, eu repito, volto onde eu estava. O governo Mauro Mendes vai bem, acredito que é um governo que vai deixar uma marca muito positiva para o nosso estado, mas precisa de mais diálogo, precisa de mais proximidade. Alguns secretários de pastas importantes do governo Mauro Mendes precisam ouvir um pouco mais. Talvez tivesse nos ouvido em março de 2023, a questão da 251 não estaria passando o que nós estamos passando hoje, todo o prejuízo econômico, social, inclusive o risco de mortes que hoje acontece por meio dessa rodovia que é a 251. Certo. Obrigada, deputado, pela presença, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Aqueles que quiserem, por gentileza, acompanhem Fiscalize Meu Mandato, Facebook, Instagram, YouTube, Diego Guimarães, MT, a gente está sempre à disposição para ouvir as demandas da população. Obrigado. Tá certo, obrigada. Você acompanhou então uma entrevista com o deputado estadual Diego Guimarães, do Republicanos. Assista, compartilhe e até a próxima.